Vai. Meus irmãos, está começando o Live Connect. Você fique no aguardo. Logo, Pai, nós vamos bater um papo maroto sobre o Evangelho, sobre o Reino, sobre a graça de Deus. Então, fique conosco, compartilhe essa live e será uma benção. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui é seu irmão em Cristo, pastor Gustavo Maranhão. Nós estamos começando Live Connect, um podcast que vai começar todas as quinta-feiras com perguntas e respostas, onde nós estaremos fazendo um período de conversa, um bate-papo aqui entre os obreiros, entre os convidados que nós estaremos trazendo aqui neste lugar. Hoje temos de convidado aqui na igreja, é um prazer receber aqui hoje o presbítero Júlio. Boa noite, presbítero Júlio. Boa noite, a paz do Senhor, pastor. E aí, como é que está aí por esse convite de poder estar hoje nessa live? Para mim é uma honra, satisfação estar junto com o pastor essa noite aqui, compartilhando dessa live. Maravilha. E para essa pessoa que está nos assistindo, ela tem que compartilhar esse link ou não tem? Tem que compartilhar. É obrigado se querer ficar na visão da igreja. Entender o propósito e ajudar essa igreja a crescer. Com certeza, pastor, é isso mesmo. É isso que nós queremos. Maravilha. Hoje também está conosco aqui, gente, o nosso amigo presbítero Jonathan. Boa noite, presbítero. Graça e paz. Como é que você está? Tudo certo, pastor? É um prazer estarmos aqui nessa live, juntamente com o pessoal que está nos acompanhando em casa. Você compartilhe, que nós cremos que muitas almas serão alcançadas através dessa live. E o reino de Deus, ele avança, né? Cada dia mais. Cada dia avançando. E qual é a tua expectativa? Igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, né? Eu vou pedir só para que o pessoal da técnica aqui bote um fundo musical, por bondade, para que fique um clima mais bacana aqui na live. Poder botar um fundo musical aqui vai ser legal. Gente, você que está aí acompanhando essa live, nós iniciamos. Queremos desejar uma boa noite para você. É muito importante estarmos aqui e sabemos que somente a graça de Deus nos basta. Eu quero começar nessa noite aqui, presbítero Júlio, com uma leitura de um texto que está no livro de Isaías, capítulo de número 11. É um texto muito conhecido, de muito proveito, e veio no meu coração o desejo de ler esse texto, que está no livro de Isaías, o capítulo de número 11. A Bíblia descreve assim, está escrito: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito Santo, de sabedoria, de inteligência e o espírito de conselho, fortaleza espiritual, conhecimento e temor ao Senhor. Bem sabemos, queridos, que este espírito, ou este homem, ou esta pessoa que brotaria, seria a pessoa de Jesus Cristo. E por que não ganhamos a nossa noite hoje, presbítero Júlio, falando de Jesus? Qual foi a importância de Jesus na sua vida, presbítero Júlio?
Na minha vida é tudo, porque sem Jesus nós não somos nada. Como todos conhecem a palavra, que ele veio ao mundo e nasceu, cresceu, plantou o seu evangelho e morreu por nossos pecados. Conforme diz a Bíblia, e ele é tudo para nós. Por isso que eu não me arrependo em momento nenhum estar dentro da casa de Deus para fazer o evangelho segundo a vontade dele. E o senhor olhando aqui para mim, o que o senhor me diz sobre a pessoa entender o propósito de Deus para a vida dela e viver algo que para ela é inesperável? O que o senhor me diz sobre isso? Sobre uma pessoa escolher viver Deus, escolher viver a vontade de Deus. O que o senhor tem a dizer? Qual foi a sua escolha? Como é que tem sido para o senhor viver a escolha de Deus? Viver a escolha de Deus é nos colocar em primeiro lugar, nos dedicar e procurar fazer a vontade do Senhor Jesus. Isso é a melhor coisa que tem na nossa vida para quem quer aceitar e está no propósito de buscar o reino dos céus. Eu me sinto assim, orgulhoso, feliz de estar sempre fazendo essa vontade que eu vejo que é muito importante para mim. É muito importante. Você entendeu agora o que o pastor presbítero Júlio está falando? O prazer de ele estar na igreja, fazendo aquilo, presbítero Júlio, que apraz a vida dele, que apraz a felicidade dele, para ele é um orgulho. É muito raro, presbítero Jonathan, ouvir isso de uma pessoa. E o senhor, isso é importante ouvir, que para a pessoa fazer a vontade de Deus é um orgulho? É muito importante porque parte de uma disposição da pessoa, né, em servir ao Senhor e fazer a vontade dele. Por causa que essa é a maior missão do Evangelho, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então esse siga-me é para todos, né? Só que são poucos que correspondem ao chamado do Senhor nessa última hora, né? E esse ato de corresponder ao chamado do Senhor, existem muitas barreiras que nos impedem de adorar a Deus. A primeira barreira é a barreira econômica. É aquilo que determina que a gente vive por uma condição financeira. Se eu não tenho uma boa condição financeira, eu não tenho motivos para adorar a Deus. Você concorda comigo? Se eu não tenho uma boa condição financeira, eu não tenho motivos para adorar a Deus. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Isso corresponde? Isso corresponde, mas nem sempre foi assim. E se nós olharmos para a igreja de Atos dos Apóstolos, era uma igreja que não tinha um evangelho de prosperidade, mas tinha um evangelho de unção. Glória a Deus. E, na verdade, essa é a essência do evangelho. A essência do evangelho nunca foi coisas. Jesus, ele não morreu e prometeu para nós que nós seríamos ricos e teríamos tudo nessa terra. Não, ele nos prometeu vida eterna e uma vida com abundância. Então, vida com abundância, hoje a gente confunde muito com uma vida sem problema, com uma vida sem dificuldade, com uma vida plena, entendeu? E o evangelho não é isso. O evangelho, ele é passar pela tempestade. Então, tu quer me dizer que a falta do dinheiro nunca foi motivo, ou ter dinheiro nunca foi motivo, então, para deixar de adorar a Deus? Nunca foi motivo para deixar de adorar a Deus, porque se nós olharmos para os primeiros cristãos, eles não tinham dinheiro, mas em Atos dos Apóstolos 4, no verso 6, em todos os corações havia temor, e os irmãos eram unidos no partir do pão, e todos tinham tudo em comum acordo. Em comum acordo. Ou seja, eles viviam em unidade, porque esse é o corpo de Cristo. Então, o primeiro ponto é entendermos que não é por eu não ter dinheiro que isso determina que eu vou ser uma pessoa que adore a Deus ou não adore. E as pessoas hoje, irmão Júlio, dentro da sua opinião, as pessoas hoje são muito consumistas. Elas são muito consumistas ao ponto de elas, por causa de uma dificuldade financeira, deixarem de vir à igreja ou deixarem de adorar a Deus. Qual é o seu ponto de vista sobre essa situação, esse primeiro ponto? Olha, pastor Gustavo, as pessoas se apegam muito hoje em dia, e muitas igrejas apegam a falar em prosperidade, mas eles não refletem que a Bíblia diz que Jesus nasceu numa manjedoura, numa estrevaria, e não tinha dinheiro, mas sempre foi o dono do mundo, filho do dono do mundo. Então,
o dinheiro, muitos acham que é tudo na vida, mas o dinheiro não é tudo na vida. Então quer dizer que a situação que eu vivo, o momento que eu vivo, o lugar que eu vivo não determina onde eu vou chegar? Não, porque muitas vezes a gente acha que tendo dinheiro vai chegar a qualquer lugar. O dinheiro não leva a qualquer lugar. O que leva a qualquer lugar é a gente ter confiança e a certeza que Deus está na nossa vida. É por isso que Davi, no seu salmo, ele diz, né? Em paz eu deito e durmo, porque eu sei que o Senhor está comigo. E Davi era um homem muito rico. Davi era um homem muito importante. Era rei. E sabendo que ele era rei, sabendo que ele era importante, ele de nenhuma maneira... Agora veio uma coisa de Deus aqui. Porque quando Davi foi buscar a arca, e ele vai buscar a arca na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que ele retornando, pega o microfone por favor, e é por causa do retorno ali, pode ser o retorno, quando ele retorna de lá, a Bíblia diz que ele chegando na cidade, a sua esposa estava na janela murmurando, dizendo, olha lá o rei, no meio do povo, e o mais engraçado é que ele sendo rico, ele sendo rei, tendo autoridade, tendo fama, ele esqueceu que ele era rei, que ele tinha dinheiro, que ele tinha fama. Por quê? Porque alguma coisa chegou no ambiente que fez ele se desfazer de quem ele era. Isso aqui foi lindo. Chegou algo no ambiente, Joe, que fez ele se desfazer de quem ele era. É isso ou não é? É isso, porque o que aconteceu ali? Davi, ele viu que por mais que ele tivesse a posição, por mais que ele tivesse a autoridade naquele momento, o que estava em evidência ali era a presença de Deus. O que estava em evidência ali não era algo da terra. Se nós olharmos, a Arca da Aliança simboliza a presença de Deus. Então a presença de Deus não é algo comum, não é algo simples. Hoje o que falta em muitos lugares é trazer a Arca de volta. Só que não trazer do jeito que a gente quer, mas trazer na medida que Cristo quer que a gente traga a presença dele. Porque isso é o que vai fazer a diferença. É nós trazer a arca para dentro, de volta para casa. Porque se nós podemos ter a autoridade, nós podemos ter a posição, nós podemos ter, como disse o pastor aqui, nós podemos ter o dinheiro, a riqueza, nós podemos ter a roupa, a autoridade, mas se nós não tiver a arca da aliança, se nós não priorizar a arca, que é a presença de Deus, nada importa. Entendeu? Se nós perder a presença, não faz sentido estar aqui. Isso eu acho que isso corresponde, irmão Júlio? Corresponde, meu pastor. Você acha que isso realmente corresponde? A gente pode ter tudo, mas sem a presença nada vale. Nada vale. Então eu quero para você que está em casa agora, eu quero te desafiar. Faça aí, coloque um comentário, faça uma pergunta para nós hoje, para que a gente troque aqui uma ideia, um papo legal. Coloque uma pergunta. Tem pessoas com a gente aí, Daniel? Quem é que está com a gente aí? O Wesley Gabriel está lá com a gente. Um abraço. O Wesley Gabriel, manda um abraço para o Wesley Gabriel. Um abraço, meu... Quem mais está com a gente? Sara Yasmin também está conosco. Quem mais? Tiago e Yara. Quem mais? Tiago e Yara e demais pessoas. Irmãos, em nome de Jesus, compartilhe essa live agora no seu Facebook. Chame as pessoas pelo WhatsApp. Diz, ó, colega, está tendo um podcast agora top na Crescer Edificar. E você não pode ficar de fora. Voltando ao assunto monetário e de renda. Você sabe que hoje no nosso país nós temos uma briga muito grande em questão à razão monetária. Porque as pessoas acham, principalmente reclamam muito sobre o preço da gasolina. O senhor chegou, irmão Júlio, o senhor é mais velho do que eu e do que o irmão Joe. O senhor tem uma idade um pouco a mais do que a gente. E o senhor viveu um período que a gente talvez não viveu. A gente é jovem. Mas na sua época, assim, lá no início, no começo de todos, quanto que o senhor pagava aí no preço da gasolina antes daquela época lá atrás? R$1,37. R$1,30. E hoje a realidade é outra. Totalmente diferente. Nós estamos pagando R$6,29 no valor da gasolina. Correto. Então, quer dizer então que o valor das coisas tem aumentado e o valor das pessoas tem diminuído. Porque hoje as pessoas, elas preferem investir em coisas do que em pessoas. Entendeu? Uma coisa que eu gosto de tratar bastante é maturidade. Você tem um caráter cristão. De ser maduro e entender que tem hora que é para brincar, tem hora que é para sorrir, mas tem hora que é para falar sério. Então, a maturidade, ela entra dentro disso. E nós temos que ser maduro o suficiente para entendermos que as coisas estão mudando.
O senhor, ou seja, isso é que ano mais ou menos que o senhor pagava 1,25, 1,50, mais ou menos? 90, anos 90? 90, quanto muito, pastor. Anos 90. Mais Então, ou menos. então quer dizer que mudou o ano e cada ano que foi se passando, as coisas foi ganhando mais valor. Mas você percebe que o ser humano em si tem se desvalorizado. Hoje nós vemos pessoas em condições muito desfavoráveis, presbítero Jonathan, e nós vemos elas pedindo socorro e as pessoas não podem ajudar. Mas mesmo a gente não tendo dinheiro, a gente tem algo que podemos oferecer para essa pessoa. Você pode me dizer o que é? É uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, né? E, acima de tudo, é o reino de Deus. O reino de Deus, ele não vem com aparência, como disse mesmo Jesus nas suas parábolas, nem vos dirão, eis-los aqui ou eis-los ali. Não, o reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós. Basta nós tomarmos essa posição com Deus para vivermos o reino de Deus. E como o irmão estava colocando aqui, que aumentou o valor das coisas e diminuiu o valor das pessoas. A Bíblia diz que o sistema, o mundo jaz do maligno, ou seja, quem governa esse sistema é o capitalismo. E o capitalismo, quem tem valor é o patrimônio. É o patrimônio, verdade. E não quem Então, trabalha. Que nem quem trabalha para que o patrimônio apareça. Para que o patrimônio apareça. Porque se nós começarmos a debater aqui, quem dá valor às coisas não é os grandes empresários, mas é quem bota a mão na massa. Ixi, isso aqui foi forte. Isso que ele falou. Não, deixa eu incrementar isso aqui. Isso aqui foi forte agora. Porque você que assiste em casa, pega isso aí que é de graça. Isso aqui foi forte. Então, tu quer me dizer que quem dá valor para as coisas não é quem está lá em cima no topo? Não é quem está lá em cima. É quem está embaixo. Uau! Porque quem está embaixo está na estrutura. Quem está embaixo dá a edificação. Dá a edificação para o crescimento. Para o crescimento. O senhor concorda com isso, presbítero? Ô, meu pastor, isso aí está correto mesmo. Bem colocadas as palavras do nosso presbítero, John. Então quer dizer, John, peraí, isso aqui eu gostei. Isso aqui que você falou, você que está em casa, se você gostou, dá um ok aí no vídeo. Isso aqui foi bom. Então quer dizer que o capitalismo, as pessoas que estão lá se capitalizando, que estão ganhando, que estão enriquecendo, que estão vivendo uma vida de luxo, elas só têm tudo aquilo porque alguém lá embaixo está trabalhando para que elas tenham. Então quer dizer que no reino de Deus, na igreja é assim. A igreja só cresce porque tem alguém de joelho orando na madrugada, tem alguém buscando. É isso mesmo, pastor. Uau. É desse jeito. E tem um texto bíblico falando aqui sobre condição financeira. Está no livro de Colossenses. Paulo, quando ele escreve a carta aos Colossenses, Paulo, ele descreve algo muito importante, que no versículo número 3 de Colossenses 2 está escrito assim: em quem estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de ciência? Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ou seja, o que Paulo está descrevendo aqui é que o tesouro aqui não é dinheiro. O tesouro aqui, que Paulo descreve, não é dinheiro. Daniel, que está na técnica aí, o tesouro aqui não é dinheiro. Não, pastor. O tesouro aqui é a sabedoria. E ele vai deixar bem claro, aonde está escondido. Aonde está escondido? E eu tenho uma resposta sobre isso, mas eu quero a opinião de cada um de vocês dois. Aonde você acha que está escondido esse tesouro? Esse tesouro está escondido, eu acredito, para mim, aos pés do Senhor Jesus. Ele acredita que é aos pés do Senhor Jesus. Aos pés do Senhor Jesus. E você, presbítero João? Eu creio que, como disse Provérbios, de Salomão, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E a sabedoria consiste em afastar-se do mal. Né? E hoje a nossa maior luta é essa. A nossa maior luta não é, como disse Paulo, não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades que atuam nos lugares celestiais. E isso, muitas vezes, a gente acha que a gente terceiriza a luta, né? A gente leva a luta para casa, para o casamento, mas a maior luta mesmo é contra a gente mesmo, por causa que só nós podemos trazer a escolha de continuarmos ou de desistirmos. O evangelista Gabriel, presbítero João, mandou uma pergunta aqui. Ele perguntou assim, ó: por que Jesus curava através de nós e às vezes estamos tão doentes? Por que Jesus, eu acho que ele quis dizer aqui, ó, por que Jesus cura através de nós,
Porque às vezes nós estamos tão doentes. Diga aí para mim. Porque às vezes é o seguinte, a maior missão do evangelho, ou a maior provação que Deus nos dá, é de nós muitas vezes servirmos a terceiros com aquilo que a gente mesmo está precisando. Às vezes a gente está precisando de um abraço, de uma palavra, mas a gente não vai ter para nós, mas a gente vai ter que dar para o outro. Porque a Bíblia diz assim, ó, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ou seja, se a gente quer que as pessoas façam algo por nós, que nós venhamos a fazer primeiro por elas. Que nós viemos fazer primeiro por elas. A segunda pergunta dele aqui é a seguinte. Vamos lá. A seguinte pergunta aqui dele, vamos lá. O sinal será retomado, o sinal está baixo. A técnica aí, o sinal está baixo.